Hoje nós celebramos a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, um santo sacerdote que morreu no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, dando a sua vida em troca da vida de um pai de família que estava para ser executado. Ele então se voluntaria para ser executado no lugar dele, e assim se torna mártir daqueles tempos difíceis, assim como Santa Teresa Benedita da Cruz também morreu ali em Auschwitz. São Maximiliano Maria Kolbe era polonês, nasceu em 1894 e tornou-se sacerdote da ordem dos frades menores conventuais, franciscano, portanto. Ele foi o fundador da Milícia da Imaculada e propagou a devoção à Santíssima Virgem Maria e a consagração total a ela. Desenvolveu um método de consagração semelhante ao de São Luís Maria Grignon de Montfort, e tinha um grande ímpeto missionário. Seu desejo era converter aqueles que ainda não conheciam nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que ainda não conheciam o Evangelho e não pertenciam à Igreja Católica. Então, São Maximiliano Maria Kolbe era um grande missionário, por isso ele funda a Milícia da Imaculada para evangelizar. E ele ensina justamente uma consagração a Nossa Senhora para que as pessoas se unissem a ela no mistério de Pentecostes, para terem esse zelo apostólico, esse elan missionário de tornar Jesus conhecido e amado. E ele então, estando no campo de concentração, aos 47 anos de idade, faz essa proposta, tendo configurado de modo perfeito a sua vida a Cristo, porque Cristo fez por nós exatamente o mesmo que São Maximiliano fez com aquele pai de família. Cristo deu a vida por nós, foi imolado no nosso lugar. Como diz o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e caiu sobre ele o peso do nosso pecado, o preço da nossa rebeldia. Então Jesus morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. E o mesmo fez São Maximiliano Maria Kolbe. Livremente, voluntariamente, por amor, ofereceu-se para morrer no lugar daquele pai de família, e morreu justamente no dia de hoje, 14 de agosto de 1941, num daqueles bunkers do campo de concentração, onde ele passou durante dias sem alimentação, morreu de fome. Então nós, fazendo memória deste santo sacerdote, que é também mártir, somos convidados a dar a vida pelos nossos irmãos, assim como Cristo deu a sua vida por nós. Sabendo que o que deu a São Maximiliano essa fortaleza, essa coragem de viver o Evangelho de modo tão radical foi justamente
a sua grande devoção à Virgem Imaculada, foi essa sua consagração total a Nossa Senhora, que possibilitou uma tal configuração a Cristo. Nós escutamos na primeira leitura Deus dizendo no livro do Deuteronômio: amai os estrangeiros, porque vós também fostes estrangeiros. O povo estava para entrar na terra prometida, então Deus recorda: vocês foram estrangeiros, vocês foram escravos, vocês foram indigentes, pobres. Agora lembrem-se dos pobres, lembrem-se dos indigentes, lembrem-se dos escravos, dos estrangeiros. Sejam caridosos, sejam compassivos, amem aqueles que precisam, aqueles que sofrem, porque vocês viveram essa situação. Então Deus pede ao seu povo que ame o próximo, ame o semelhante, que foi o que São Maximiliano Maria Kolbe fez, e o que nós devemos fazer também. Sermos capazes de ver Deus nos nossos irmãos e irmãs, sermos capazes de ver Deus no nosso próximo, no nosso semelhante, que é também imagem e semelhança de Deus. E no Evangelho nós temos duas situações. A primeira, que é um dos anúncios da paixão, que entristeceu os apóstolos, entristeceu os discípulos, porque Jesus lhes diz que ele vai morrer. E eles ainda não compreendem o valor salvífico, a necessidade dessa morte. E por isso se entristecem. Se entristecem porque amam Jesus, mas porque também ainda não compreendem a necessidade, o valor salvífico desta morte, para a sua própria salvação. Finalmente, Jesus, que paga o imposto do templo para não escandalizar as pessoas, mas ele diz para Pedro: o imposto é pago não pelos filhos, mas pelos estranhos, revelando assim mais uma vez a identidade de Filho de Deus de Jesus. Como Filho de Deus, ele não tinha necessidade de pagar esse imposto. Assim como ele também não precisava ser batizado por João Batista, mas ele entra na fila dos pecadores e diz para João Batista, que fica impressionado e diz para ele: mas eu é que devia ser batizado por ti. Mas Jesus diz: deixa como está por enquanto, é preciso que se cumpra toda a justiça. Então Jesus, que se faz um de nós, é semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ele, sendo Filho de Deus, assume a condição de servo, de escravo, para nos libertar. Todo esse exemplo de amor de Jesus para conosco deve ser revertido na nossa vida em amor para com os nossos irmãos. Deve nos ensinar a amar também. Então peçamos hoje a intercessão deste santo sacerdote, mártir dos nossos tempos, São Maximiliano Maria Kolbe, para que sejamos inflamados de amor por Deus, pela Virgem Maria e pelos nossos irmãos. Amém.